Estamos online? Boa noite, meus alunos queridos. Hoje o professor de vocês não vai poder estar aparecendo por conta de problemas técnicos aqui. Estamos apanhando da tecnologia, mas nosso outro professor Otávio está aí, ó, carinha linda dele aí. E hoje, para introduzir nossa aula, nós vamos colocar uma musiquinha para vocês. Peço que prestem atenção na letra e nas animações que vão aparecer também. Vamos lá? Já vai bem longe esse tempo, bem sei. Tão longe que até penso que eu sonhei. Que lindo quando a gente ouvia distante o som daquele triste berrante e um boiadeiro a gritar. Eia! E eu ficava ali na beira da estrada vendo caminhar a boiada até o último boi passar. Ali passava boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada onde foi cravado muito coração. Ali passava boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada onde foi cravado muito coração. Mas sempre foi assim que sempre será. Um novo vem, o velho tem que parar. O progresso cobriu a poeira da estrada e esse tudo que é ao meu lado hoje tenho que acatar e chorar. Mas mesmo vendo a gente carros passando, meus olhos estão enxergando uma boiada passar. Ali passava boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada onde foi gravado muito coração. Ali passava boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada onde foi gravado muito coração. Ali passava boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada onde foi cravado muito coração. Ali passava boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada onde foi cravado muito coração. Ali passava boiada, tinha uma palmeira. Bom, gente, então, a música foi essa, tá? Como eu pedi aí para vocês prestarem atenção na letra, nas animações, né? Eu queria saber de vocês o que vocês conseguiram abstrair aí dessa canção, né? E qual é o link que vocês podem fazer com urbanização, tá? Que é o tema da nossa aula de hoje. O que tem a ver essa música com urbanização? Como é que a gente pode linkar isso? O que tem a ver, por exemplo, quando ela fala o novo vem e o velho tem que parar? O progresso cobriu a poeira da estrada. E um trecho ali onde ela fala que mesmo vendo muito carro passando, muita gente passando, ela ainda enxergava ali aquela boiada. Ela teve que se contentar com aquele tudo. Ela fala, né? O tudo que para mim é nada, ou seja, essa tal urbanização que alcança todos os lugares, mas que para ela não faz diferença alguma, ela tem que se contentar e chorar. Então, como a gente consegue linkar a urbanização a essa música? Queria ouvir de vocês.
É para ficar se refletir, né? E aí, o que eu posso dizer aqui no meu caso? O que eu entendi quando a gente traz isso aí, principalmente para um aspecto, para um olhar geográfico, isso aí está muito ligado à categoria de lugar, né? Porque a moça da música, ela expressa um sentimento muito forte de pertencimento àquele lugar que foi alterado pela urbanização. Você vê também ela descrevendo de forma muito forte, assim, aqui para a gente da geografia, a paisagem, características paisagísticas, né? Então, assim, quando ela fala que antes ali tinha uma palmeira, ou seja, foi algo que marcou a visão dela em detrimento da paisagem daquele lugar, né? Então ali tinha uma palmeira, tinha uma poeira, tinha uma estrada que subia poeira quando a boiada passava, e toda essa paisagem ela foi substituída por uma nova, que agora são carros, asfalto, gente passando, entendeu? Então, assim, para começar bem a nossa aula, o que eu queria dizer para vocês, essa música ela tem muito a ver com urbanização, tem muito a ver com geografia, tá? Principalmente no que se diz respeito a alterações paisagísticas que a urbanização causa, né? E outra coisa que a gente vai falar aqui para frente já também, já já eu falo para vocês. A urbanização ela facilita a vida de muitos, isso é óbvio. A urbanização não é uma vilã, tá? É importante falar isso aí também. Assim, onde ela chega, tudo é destruído, são só malefícios, não. Tudo tem seus ônus e bônus, né? Porém, de outros dificultou. E aí fica a questão, para vocês, a urbanização, ela tem mais prós ou mais contras? Ela carrega consigo mais ônus ou mais bônus? Fica aí também o questionamento que eu faço e queria ouvir uma resposta de vocês. Fica aí para vocês pensarem. A gente vai falar um pouco agora sobre o triângulo da urbanidade. É um triângulo, mas que na verdade, se vocês verem assim, ele é um ciclo, né? É uma coisa que acontece de forma cíclica, tá? A urbanização, ela, ó, vamos lá. A industrialização, ela é necessária, tá? Países de topo, assim, são bem industrializados. E aí, com a industrialização, gera a urbanização. A urbanização gera o êxodo rural. E quanto mais gente na cidade, isso é uma coisa que tem até no livro do Milton Santos, quando ele fala sobre sociedade e território do Brasil no século XXI, ele fala que quanto maior é uma cidade, maior a gama dela de empregos, trabalhos, mais coisas ela pode alocar, né, em si. Então, assim, a urbanização exacerbada, ela carrega consigo também uma grande parcela do motivo do êxodo rural, né? Porque muita gente vai para o centro urbano em busca de uma melhor qualidade de vida, né? Então acaba que assim o polo da coisa se torna a cidade. Ali tem industrialização, ali tem muita gente. As pessoas que abandonam o campo para ir para a cidade, né? Claro que hoje em dia o campo também está bem modernizado, inclusive é um outro fator que Milton Santos cita no livro dele, que é a involução, né? A involução da cidade grande, que tem muita gente voltando para esse campo agora mais moderno. Mas, enfim, a temática aqui de hoje é acerca da urbanização. Então, eu queria que vocês frisassem bem esse triângulo: urbanização, êxodo rural, industrialização. É o ciclo de como a coisa gira. É como um está interligado com o outro, né? E a gente vai falar também um pouco dos conceitos, né, de urbanização, êxodo rural, industrialização. A urbanização, ela é o processo de crescimento rápido de uma cidade, onde por muitas das vezes esse crescimento se dá por conta do êxodo rural, gente que está saindo do campo em busca de melhores condições de vida, né? O êxodo rural, por seu lado, ele é o responsável por como é que posso dizer? O êxodo rural é o processo da deixada do campo, né? É a migração da população rural para a cidade, em busca de melhores condições de vida, como eu falei, e aí acaba ocasionando esvaziamento rural e a superlotação das cidades. Já a industrialização, ela é um processo de desenvolvimento industrial de uma região como principal forma de economia, a indústria, né? Então, assim, a industrialização ela é uma linha econômica, né, que ela busca se solidificar em grandes centros urbanos.
Então, esses são os principais conceitos para a gente aprender urbanização. A urbanização acontece por quê? Porque as cidades demandam uma industrialização e, com isso, com as cidades cada vez mais alocando uma gama maior de trabalho, de atividade, acontece também o êxodo rural, porque as pessoas vão até esses centros urbanos em busca de melhores condições de vida. Agora é com o nosso professor Otávio, ele vai dar a palavrinha dele aí. Olá, galera, tudo bem? Agora vamos focar totalmente em algumas temáticas apresentadas, alguns conceitos que nosso professor Augusto falou. Primeiramente, a gente vai focar na industrialização. Vamos trazer para o cenário brasileiro. O Brasil, ele demorou muito, mas muitos anos para ser considerado um país industrializado, um país que tinha indústrias de grande porte. Quando na Europa já se tinha um grande desenvolvimento das indústrias, o Brasil ainda estava na monocultura, na agricultura. E só quando Juscelino Kubitschek, o presidente JK, assumiu a presidência, ele quis trazer, ele teve esse olhar da industrialização, onde ele via que a industrialização geraria economia e a economia ia girar e seria importante para o país. E ele trouxe as montadoras de carro. Ele acreditava que seria o principal meio de indústria seria através das montadoras. E assim, a economia bombou durante aquele período, né? Muita mão de obra, se precisou. E tendo mão de obra, o pessoal tem dinheiro, e o pessoal tendo dinheiro vai gerar a economia e a economia vai girar, girar e girar. Já após o mandato de Juscelino Kubitschek, teve a chegada de Getúlio Vargas. E ele já teve uma visão diferente, porque as montadoras de automóveis eram focadas, eram empresas estrangeiras. Então, uma grande parcela do dinheiro que ia para essas montadoras não ficava no Brasil. E Getúlio Vargas tinha essa visão de um país mais nacionalista. Então, ele aboliu, vamos se dizer entre aspas, as montadoras automobilísticas estrangeiras e tentou focar nas indústrias brasileiras, as indústrias que tinham sido criadas por brasileiros e tinha a sua sede aqui no Brasil, de uma forma mais concentrada ali no Sudeste, principalmente no eixo Rio-São Paulo, das duas principais capitais do país, onde se instalaram as principais e maiores economias ou indústrias do país, até hoje em dia. Pode passar, por favor, amigo? E eu trago essa charge para vocês refletirem. Da visão de vocês, o que essa charge quer transmitir para vocês? Um ponto muito interessante a se pensar, essa charge traz, né? Esse trocadilho, enxadas paradas e, do outro lado, inchadas paradas, né? Que é a cidade cada vez mais inchada e parada por conta de, assim, muita gente, muito carro, e lá em cima a enxada parada porque já não tem mais ninguém ali. Então, como é que vocês conseguem refletir acerca disso? Sabe? Fica aí o questionamento, quero ouvir de vocês depois. Posso passar? Pode. Agora vamos focar no êxodo rural. De início, vamos dar uma olhada nessa charge, onde um homem paraibano fala à procura de melhores condições de vida. O êxodo rural é basicamente a migração da população, principalmente que saiu aqui no Brasil, que saiu principalmente do Nordeste para o eixo Rio-São Paulo, onde tinha seu principal motivo
à procura de melhores condições de vidas, onde eles, na visão deles, indo trabalhar nas indústrias, eles iam conseguir se estabilizar e ter uma boa condição de vida, tanto para eles quanto para as famílias. E isso é um processo que já vem principalmente lá na construção de Brasília, onde muitos nordestinos e mineiros saíram de suas terras, abandonaram seus serviços no campo e migraram para a cidade. E o êxodo rural é isso. Não é uma pessoa, é um grupo de pessoas. É uma movimentação grande que sai do campo e vai para a cidade. Próximo. E eu trago para vocês essa visão, onde aquele morador do interior, lá no campo, pensa que vai ser uma vida melhor. Ele vai largar o campo e na cidade vai trazer um novo futuro para ele, onde vai ter uma melhor condição de vida. Nessa charge transmite isso. E aí eu volto Opa, para o desculpa. triângulo da urbanidade, onde a gente agora entendendo como que foi todo esse processo da industrialização brasileira e o êxodo, como que a industrialização brasileira gerou mão de obra e isso acarretou que trouxe essa mão de obra do campo para a cidade, acaba que afeta a urbanização em si. Urbanização, que é o nosso tema principal, né, da aula de hoje. Ela, como já citado anteriormente, um dos principais, a urbanização é o crescimento da cidade muito rápida. Ela se desenvolve muito rápida. E o principal meio dessa, vamos dizer, desenvolvimento é a indústria, é o comércio. E com isso, não é precisar da mão de obra, como já citado anteriormente. Só que a urbanização, ela tem alguns pontos, porque a urbanização, por muitas das vezes, ela é concentrada. Ah, professor Otávio, mas como assim uma urbanização concentrada? Por muitas das vezes, a urbanização, ela se localiza em certas regiões, em certos lugares. Um exemplo que a gente pode dar é São Paulo, onde a urbanização foi muito rápida da capital, só que nas suas cidades interior demorou muitos e muitos anos a acontecer. Só que como esse processo é muito rápido, é algo muito ligeiro, vamos dizer, ela acaba atropelando as coisas e ela não se tem um plano. Por isso que a gente fala que a urbanização, por muitas das vezes, ela não tem planos, ela é uma coisa sem plano, onde o processo é tão rápido que não se há um planejamento para acolher essas pessoas que saiam do campo para a cidade e organizar a cidade. E isso é muito visível, onde a gente tem moradores de ruas morando em pontes das favelas, onde em morros que não é lugares adequados para se construir uma moradia, as pessoas são obrigadas a ir morar em morros porque é o único lugar viável para não é viável, mas é o único lugar possível para se morar, porque se não se teve um planejamento para acolher essas pessoas em si. E a urbanização, ela trouxe coisas boas, ok, gerou emprego, sim, gerou emprego. Só que também gerou problemas urbanos, igual nessas duas charges traz para a gente refletir, onde um morador de rua está assistindo a televisão no comércio, o pronunciamento de um presidente, o futuro presidente, né? Se eleito, prometo construir
mais de 1.000 pontes, elevados e viadutos. E o morador de rua fala para sua família: tá vendo? Não teremos mais problemas de moradia, porque por causa da urbanização, o espaço foi reduzido, porque veio muitas pessoas e essas pessoas teve que se encontrar em algum lugar. E hoje foi o lugar que se encontraram foi debaixo da ponte. E a segunda charge é: estamos quase iguais. Já temos geladeira, TV, fogão, máquinas de lavar. Agora só falta educação, saúde e carteira assinada. Onde, por muitas das vezes, a urbanização ela desenvolve muito rápida. O centro e o interior, ao redor da cidade, ou por muitas vezes dentro do centro da cidade, muitas das pessoas são esquecidas, onde elas não vão ter uma moradia adequada, onde ela não vai ter uma educação adequada, onde ela não vai ter uma saúde e não vai ter emprego. Por quê? Porque a urbanização, como que ela trouxe muitas pessoas, a industrialização não conseguiu suprir essa necessidade de trabalho. Como é uma cidade, um lugar urbano, não é planejado, por muitas vezes não é planejado, ela não consegue abraçar toda a população e ofertar uma educação, uma saúde e segurança de qualidade. E por muitas vezes essas pessoas não têm seus direitos guardados. E eu trago essa reflexão para vocês. Um dos principais problemas da urbanização é que ela segrega as pessoas, uma segregação espacial, onde a gente consegue ver onde está o rico e o pobre. Um crescimento desordenado, onde as autoridades não conseguem controlar a chegada dessas pessoas, e com isso acarreta que essas pessoas não conseguem ter os seus direitos básicos, a uma saúde de qualidade, a uma educação de qualidade e ao emprego, que muitas das vezes a industrialização, o comércio não consegue abarcar, acolher essa população, onde essas pessoas passam fome porque não conseguem um emprego. Porque vieram à procura de uma vida melhor e elas acabam não conseguindo. E para finalizar nossa aula, a gente vai fazer algumas atividades que remetem à urbanização, que a gente trouxe do PAS, onde que vocês estão se preparando para o PAS, né? E seria bom vocês já conhecerem a questão das questões em si, como que é a linguagem usada pelo PAS, como é a interação das questões. A Então, primeira galera, questão. essas questões aqui, elas vão ficar salvas para vocês aí no slide. Nós esperamos que na próxima aula vocês tragam elas respondidas ou com suas dúvidas, porque a gente quer realmente saber o que vocês abstraíram, entenderam e como está a percepção de vocês referente a essa temática. Então, assim que o slide ficar salvo, junto com ele, todas as questões ficarão também. E numa próxima aula a gente vem respondendo tudo isso aí, tirando todas as dúvidas de vocês, de qualquer coisa que possa ter ficado pendente, tá? E muito obrigado. Essa foi nossa aula sobre geografia urbana. Esperamos que vocês tenham gostado e abstraído muita coisa boa acerca disso. Obrigado, galera.